Queremos cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na Escola Bíblica da manhã deste domingo, uma manhã abençoada, que nós vamos aprender um pouco da Palavra de Deus. Está eu aqui, Leonardo, minha esposa Adriele, para nós darmos início nesta live pelo Facebook e depois a gente republica este mesmo conteúdo no canal Entendimento da Bíblia, que é lá no YouTube, tá bom? Não reparem, muitas vezes vocês vão ouvir barulhos, porque aqui é uma varanda, e nessa varanda às vezes você escuta aqui sons externos, mas é importante que você assimile o conteúdo e você esteja na presença do Senhor, amém? Vou pedir para minha esposa elevar em oração nesse momento para nós darmos início. Você pode fazer o seu comentário, você pode fazer o seu pedido de oração. Se você quiser um dia comparecer na Escola Bíblica, aqui aos domingos e na quarta-feira também temos culto às 19h30, você é nosso convidado, nós podemos mandar para você o endereço aqui, onde nós realizamos esses trabalhos para com a obra do Senhor, você é nosso convidado. Minha esposa, por favor, faça essa oração para nós darmos início. A paz, Senhor, a todos, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Sim, Pai, nós levamos nossos pensamentos ao Senhor. Primeiramente, agradecemos ao Senhor pelo fôlego de vida, pela oportunidade, Senhor, meu Deus, de mais um dia, Senhor, podermos aprender do Senhor, podermos, Senhor, meu Deus, aleluia, falar com o Senhor, que fez os céus, a terra e nos criou todas as coisas, Pai. Que a nossa vida venha a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Pai, que cada vida que esteja assistindo, Senhor, meu Deus, essa live, que também possa ser alcançado, possa ser abençoado, que as suas forças possam ser renovadas, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, seja conosco, nos orienta, nos guarda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, vocês que nos assistem, nós estamos discursando sobre a lição de Escola Bíblica, que fala sobre o tema corpo, alma e espírito. E nós estamos agora na lição de número 4, A lição de número 4, que vai falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. O texto-alvo da lição, ele está registrado em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 19, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E a verdade prática, ela fica registrada o seguinte contexto: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Minha esposa estará louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã, se você quiser acompanhar esse hino, é o hino de número 126, nós vamos louvar o hino de número 126, louvar o Senhor nosso Deus, porque a gente louva a Deus, o hino de número 126 da harpa cristã. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos
parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, né? Glória a Deus pelos hinos que tocam o nosso coração, né? Inclusive nessa manhã de domingo, uma manhã ensolarada, que Deus nos concede estarmos aqui. Nós vamos dar o início aqui da leitura bíblica em classe, que está registrada em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, e também no mesmo livro de 1 Coríntios, porém no capítulo de número 6, a partir dos versículos 15 até o versículo 20. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que acompanham este estudo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 15 ao 20. Eu vou pedir para minha esposa fazer essa leitura. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 15 até o 20. Pode ler, minha esposa. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que se ajunta com a meretriz, faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesma, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Pela palavra que foi lida aqui, nessas duas referências nós já vemos algo muito importante, que é a respeito do nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Nós vamos esforçar a respeito disso nessa lição, né? O corpo como templo do Espírito Santo, né? Na verdade, o Espírito Santo habita nesse corpo, né? Deve habitar. Todos aqueles que desejam que o Espírito Santo habite para fazer morada e para produzir frutos para a glória de Deus. Frutos, não frutos comuns, mas frutos espirituais, né? Vamos ler aqui o início, né, a introdução dessa lição, que diz assim: Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte, mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar
todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Romanos 8, versículo 23. Nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Muito bem, o nosso corpo, podemos dizer que ele é um instrumento nas mãos de Deus, e às vezes quem coloca ele ao contrário, né? Ele também pode ser um instrumento nas mãos do inimigo. Então nós queremos entender nesta manhã que o corpo, nós temos que tomar muito cuidado com as atitudes em relação a ele. E essas atitudes nós vamos ver aqui acerca delas, para que você tenha uma edificação espiritual na sua vida e para que não venha trazer consequências ruins para também as duas partes imateriais que nós já vimos nas lições anteriores. Quais são essas partes imateriais? Alma e espírito. Então, o seu corpo também, com o cuidado devido, ele de alguma forma, direta ou indiretamente, vai influenciar na alma e no espírito. Então, esses três componentes, vamos dizer assim, que é a parte material, que é o corpo, imaterial, alma e espírito, elas estão em conjunto, como um todo. Você não pode ficar somente com o corpo. Né? Existem alguns tipos de ensinamentos, né, que nós consideramos como antibíblicos, que querem dizer que o corpo, sem a alma, sem o espírito, ele toma suas decisões. Não é verdade. Todos esses três estão interligados: corpo, alma e espírito. Alguns defendem a teoria dicotômica, né? Que nós falamos tricotomia, que são três: corpo, alma e espírito. Uns acreditam que só tem corpo e espírito, mas independente dessas duas teorias, entendemos que nós temos que conservar a parte material e a parte imaterial que o ser humano possui. Material e imaterial temos que colocar diante de Deus, da sua palavra, para saber como nós devemos agir com ele. Porque nós vamos entender aqui que nós mesmos não somos o dono do nosso corpo no sentido de fazer aquilo que a gente quer, ao nosso bel prazer, porque isso poderá muitas vezes trazer uma consequência ruim. É isso que nós vamos ver mais ou menos o que está trazendo a lição nesta manhã. Tópico 1, corpo, propriedade e habitação divina. Vou pedir para minha esposa já dar o início nesse tópico. Aqui. Corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. A expressão habitada convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, como acontece com todos que nascem de novo, como propriedade e habitação divina. Temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que ele quer apenas o coração. Eu conheço um pastor, né, não vou citar o nome dele por uma questão de ética, mas é que ele fala o seguinte, que se Deus quisesse só o coração, então Deus seria o que? Um açougueiro para querer somente o coração? Não, né? Na verdade, Deus ele quer nós por completo, nosso corpo por completo. Porque o nosso corpo, quem fez ele? Foi o Deus Todo-Poderoso. Então nós entendemos nesse tópico que o corpo, ele é propriedade de Deus.
Já percebeu que nesse mundo você não é dono de nada? Até a sua casa que você diz que é própria, não sei se é alugada, mas se for própria, ela não é sua porque você tem que pagar o imposto para que você possa morar. O carro você precisa pagar o IPVA. Todos os bens nessa terra você precisa pagar. Nada é seu. E eu pergunto para você, o que você paga para utilizar o seu corpo? O que você paga para usar esse corpo seu do jeito que você quer, né? Você quer usar do seu jeito? Você usa do seu jeito. Quer bem ou quer mal, ele é seu. E Deus te cobra isso, lá na frente Deus irá cobrar. Então você vê que você não é dono muitas vezes nem das propriedades que existem nesse mundo. Como você pode dizer, eu faço aquilo que eu quero no meu corpo? Então o corpo, ele é a propriedade de Deus. É Deus que deu ele para você. E Deus, ele é muito sério. Os homens não. A justiça humana, ela é errônea, ela é falha, né? A Bíblia Sagrada nos refere em outro texto bíblico que a justiça do homem, ela é considerada trapos de imundícia, ou seja, sujeira, coisa imunda. Não é uma justiça verdadeira. Mas a justiça de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, que é o nosso norte, a palavra de Deus, que é bússola para nós, ela nos fala que nós devemos cuidar, muito bem cuidado do corpo, que é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o próprio nome fala, ele é santo. Se você que mora na sua casa, você zela por ela, não gosta que alguém que entre, pode ser até seu melhor amigo, sua melhor amiga, o seu melhor familiar, qualquer que seja que você esteja pensando em mente aí, você não vai querer que essa pessoa entre na sua casa e suje ela, quebre as coisas dentro da sua casa, chegue lá na sua sala de estar, fique mexendo nas coisas que você gosta de deixar organizadas. Você não quer que essa pessoa, por mais que ela seja uma pessoa muito querida para você, você não quer que essa pessoa ela venha desarrumar a sua casa, sujar, quebrar alguma coisa. E por quê? Se aqui está afirmando que o corpo ele é templo ou morada do Espírito Santo, nós temos que fazer aquilo de qualquer maneira, sendo que ele é o habitante principal desse corpo, o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos afirma que nós somos propriedade do Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos que saber, sim, lidar e tratar muito bem com esse corpo. É uma morada. Entenda que o Espírito Santo, se você ama o Espírito Santo, cuide da casa dele, que é o seu corpo. O seu corpo é a casa do Espírito Santo. Basta você receber esta palavra e aceitar que Jesus é o seu Senhor e que o Espírito Santo habite em vós. E sua mente, ela vai ser controlada pelo Espírito Santo. E ele vai saber muito bem como você entrar e você sair em qualquer situação. O diabo não. O diabo, ele não pede permissão para entrar no templo, que é o corpo. O diabo, muitas vezes, ele invade o corpo do ser humano. Ele o destrói, ele o corrompe com as suas vãs sutilezas, com as suas vãs mentiras, falando muitas vezes o que acabamos de falar. Eu faço aquilo que eu quero no meu corpo. Mas não deixe que o diabo venha te enganar. Porque ele é astuto. Ele muitas vezes engana as pessoas. E muito mesmo ele engana. Por isso, dê ouvido à voz do Espírito Santo e da palavra de Deus, para que verdadeiramente o seu corpo, que é templo, seja valorizado aonde você estiver. Tenha esse devido valor conforme a palavra de Deus. Tá? Então, o corpo é uma propriedade, uma habitação divina, né? Se a minha esposa tem algum texto bíblico para ler, já pode ler. Tá, ela vai ler um versículo aqui, alguns versículos, João 14, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Amém. Então, nós entendemos aqui que o Espírito Santo, ele tem ciúmes no sentido de cuidado, né? O Espírito Santo, ele tem esse zelo, esse cuidado para conosco.
para com o templo que é sua morada. Então ele zela pela sua morada. E muitas vezes o Espírito Santo ele vai de uma forma simples te dar uma advertência, falar, olha, não faça isso, não faça aquilo com o seu corpo. E você que é templo do Espírito Santo, procura entender, porque o Espírito Santo ele não vai brigar de maneira nenhuma, ele vai te exortar de uma maneira simples, de uma maneira assim que não é invasiva, mas ele quer que você proteja a casa, a morada dele, porque futuramente essa casa, essa morada, você tem que entregar ela limpinha para Deus. É bem verdade que nós corrompemos muitas vezes, não vou falar que nenhum de nós somos perfeitos, não existe perfeição, né? Quantas coisas erradas que cada um de nós fizemos com o corpo nosso, isso não podemos negar, porque nenhum de nós somos perfeitos. Mas a cada momento que a gente aprende a palavra de Deus, nós entendemos com esta consciência de que nós temos que tratar muito bem o nosso corpo. Nós deixarmos de lado as coisas das carnalidades, as coisas que na verdade corrompem esse material tão precioso que é o nosso corpo. Ele foi feito de um material simples que é o pó da terra, né? Ele é corruptível, tanto que você bate a sua mão, o seu pé, o seu corpo em qualquer lugar você vai machucar, ele é corruptível. Mas só que futuramente você terá um corpo incorruptível, conforme a palavra de Deus, quando você estiver no reino dos céus. Então dê valor nesse corpo, porque esse corpo ele não é só simplesmente o pó. Nele tem algo muito precioso, que é o Espírito Santo. E uma coisa que nós já entendemos aqui, né? Que o Espírito Santo ele nos traz um selo. No versículo aqui que nós começamos a leitura desta palavra, nós entendemos que o Espírito Santo ele é o selo. Existe uma história de alguns mercadores, né, que estavam próximos a uma ilha e que essa ilha ela vendia, exportava, importava madeiras. E vinha um comprador, né, ou melhor, um dos servos ou um dos empregados desse comprador. E esse empregado desse comprador vinha nesse porto. Esse porto onde ficavam as madeiras, ele selecionava as melhores madeiras para o seu patrão, para o seu chefe. E aí nessas madeiras ele colocava um selo, uma marca, para que ninguém viesse pegar aquelas madeiras, porque aquelas madeiras elas já foram separadas. Quando vinha a embarcação, aquela embarcação pegava justamente aquelas madeiras que tinham aquele selo. Ou seja, aquele rapaz que fez toda a avaliação naquelas madeiras, ele viu as melhores madeiras e colocou um selo, uma marca em cada uma daquelas madeiras. E quando viesse o navio para levar as madeiras, saberia dizer quais eram as madeiras que tinham esse selo. Ou seja, imagina que o Espírito Santo, que é o dono, né, ou melhor, Deus Todo-Poderoso, que é o dono, ele coloca esse selo, essa marca em nós, que é uma marca do Espírito Santo, sabendo que é uma marca de qualidade, ou seja, a pessoa que vai comprar uma madeira de boa qualidade, ela não vai colocar qualquer madeira para o seu patrão, para o seu chefe, para aquele que ele na verdade está trabalhando para ele. Então, quem trabalha para o nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele quer que você tenha um selo de qualidade. Então, use essa analogia para que você entenda que o Espírito Santo ele tem todo o cuidado com você. Ele quer que você tenha a qualidade celestial que Deus quer que você tenha na sua vida. Porque quando você tiver que encontrar com Deus Todo-Poderoso, você vai precisar desse selo. Porque se você não tiver esse selo, você não vai se encontrar com Deus. Então você precisa cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você precisa ter esse selo. Cuida do seu corpo. Porque se você não cuida do seu corpo, infelizmente pode acontecer de você não encontrar com Deus, porque você não tem um selo. Por isso que nós queremos que você cuide do seu corpo, para que o seu corpo seja verdadeiramente templo do Espírito Santo. É uma advertência para todos nós na manhã desse dia, porque nós temos que tomar muito cuidado, né? Aqui, a esposa acaba de ler João capítulo 14, né? O versículo 16 e o versículo 17, né? Que Deus iria enviar o Consolador. Então o Espírito Santo é o Consolador. Entenda uma coisa também. O Espírito Santo não é uma força, não é um momento,
O Espírito Santo é uma pessoa que fala que ele é um consolador. Quem consola, irmãos, é uma pessoa, é um ser. Então o Espírito Santo é um ser que consola e ele estará conosco, ou convosco, melhor dizendo, para sempre. O Espírito de verdade. Então o Espírito Santo ele é um Espírito verdadeiro. Não são os espíritos mentirosos, mundanos, os espíritos malignos. Não é nada disso, mas é o Espírito de verdade. Espírito de verdade, verdadeiro. Mas vos conheceis porque habita convosco e está em vós. Então o Espírito Santo ele conhece a sua morada. Se você é templo do Espírito Santo, você sabe disso, que você é morada e você tem que cuidar do seu corpo. Muito bem, vamos para o próximo tópico, né? Aqui diz assim, concluindo, como propriedade e habitação divina, temos que nos santificar, nos dedicar a Deus por inteiro. Então, é por inteiro. Cuida de toda a parte do seu corpo. Aí faça a pergunta, o questionamento para você mesmo. Como que eu devo me portar com o meu corpo diante das pessoas? Diante da sociedade, diante da minha família? Como que você deve tratar o seu corpo? Você tem que tratar com o maior cuidado possível, para que você se apresente dignamente diante dos homens, porque Deus está testemunhando de todos os atos que você está fazendo na face da terra. Subtópico 2. Não sabeis vós? Diz assim a palavra aqui, a leitura. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, né, Atos 18, né, versículo 1 e versículo 11, né, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Ele vai fazer essa mesma indagação. 1 Coríntios 3,16, ele vai falar em 1 Coríntios 6,15, e ele vai falar também em 1 Coríntios 3, versículos 16 e o 19, essas indagações. Os coríntios eram imaturos e carnais. Vamos parar aqui um pouco. Por quê? O que significa imaturo e carnal? A pessoa que quer fazer a vontade do mundo, do pecado, a vontade carnal, espiritualmente, ela é considerada uma pessoa imatura. Ela faz aquilo que ela quer, ela não tem maturidade. No Salmo de número 1, ele registra, o salmista, que essa pessoa é como a moinha que o vento leva, ou que o vento espalha, ou seja, não tem raiz em si própria. Ela faz aquilo que quer, ela não tem, muitas vezes, noção daquilo que ela faz. Então é uma pessoa imatura, e ela está plantando frutas ruins, e vai colher coisas ruins, infelizmente. Então é uma pessoa imatura e carnal, fazendo aquilo que conforme a vontade da sua carne, não a vontade do Espírito Santo. Então, os coríntios eram assim, né? Por isso havia tantos pecados entre eles. 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2, e do 9 ao 11. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade. Aqui nesta carta aos Coríntios, você vai ver uma teoria, né, que talvez você vai ver no gnosticismo, talvez esse tipo de teoria, ou em outro tipo de ensinamentos, que o corpo, você não pode fazer aquilo que você quiser dele. E talvez pode ser que esse doutrinamento já era replicado ali na região dos Coríntios. E por isso Paulo ele bateu firme acerca disso, em relação à falta de maturidade, acreditando eles ali, naquela região, que o corpo, que é a parte carnal do ser humano, poderia fazer aquilo que queria. E o espírito e a alma, ou se eles acreditavam em espírito ou em alma, talvez eles só eram materialistas mesmo, talvez nem acreditavam em ressurreição, mas o corpo poderia fazer aquilo que quisesse. E aí foi muito difícil para Paulo convencer eles, devido a essa falta de maturidade, para poder convencê-los de que eles precisavam cuidar também do corpo para poder alcançar a salvação. Então, Paulo ele exorta, ele traz um doutrinamento aqui para nós, a igreja de hoje, para sabermos lidar com essa situação em relação ao corpo. Não venhamos fazer como os coríntios, mas venhamos sim cuidar do nosso corpo, zelar por ele, né? Porque, olha, uma santificação corpórea são sinais
imaturidade, carnalidade, inclusive relativas ao vestuário. Ele falou sobre vestuário. Como você se veste diante das pessoas? Você sabia que isso importa para Deus, a sua vestimenta? Você precisa vestir de uma forma que não se porte indecentemente diante das pessoas. Isso faz com que você seja uma pessoa correta aos olhos dos homens, porque Deus também está observando tudo isso, né? Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Gênesis 3 e 7. Isso foi no momento que Adão e Eva pecaram, eles se vestiram com figueira. Só que o que Deus fez? Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto. Olha só, por que Deus quis colocar a pele de um animal para cobrir o corpo? Porque ele queria verdadeiramente que o corpo do ser humano tivesse a sua cobertura, uma roupagem. E quantas pessoas, infelizmente, usam de pouca roupa para utilizarem os seus corpos, né, da maneira como querem. Mas Deus não tem se agradado disso. Deus não se agrada desse tipo de vestimenta que está mostrando as partes do corpo. Então, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O que você mostra no seu corpo, outra pessoa está observando. Quer seja homem, quer seja mulher, está observando. Em constante observação. E você expõe o seu corpo. Muitas vezes, você homem ou você mulher expõe o seu corpo acreditando que é bom ter saúde. Mas isso aí é um engano do diabo. Porque o diabo, ele quer que você mostre o corpo para que você denigre a sua imagem. Isso é uma forma de denegrir a sua imagem diante de Deus. Você acha que as pessoas acham que você é o quê? Mostrando o seu corpo. Não pode fazer isso, mostrar o seu corpo de qualquer maneira. Tá? Entenda que o Espírito Santo, ele tem ciúme, cuidado de você, porque você é templo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. O padrão moral segundo Deus é mais elevado que o nosso. Minha esposa tem alguns versículos para ler agora, pode ler, por favor. 1 Coríntios, né? Capítulo 3, né? Versículos 16, tá. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. Então, nós somos templo, né, do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo habita em nós. Que Deus possa abençoar, né, a sua vida, você que assiste. Estou vendo aqui o pastor Wander, né, está assistindo, né? Aqui também está assistindo o pastor Jeremias, Maneide. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que assistem, né, esse conteúdo. Né? Então, nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado com aquilo que, na verdade, não é só propriedade nossa, mas é uma propriedade de Deus, né? Vamos lá para o tópico, subtópico 3. Vou pedir para minha esposa ler esse subtópico: propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, no nosso corpo é para o Senhor, e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Amém. Nós não temos como, por nós mesmos, purificarmos o nosso corpo. Como o nosso corpo ele é propriedade de Deus, algo celestial, né, de que nós vamos ter um corpo celestial, somente um que pode purificar o nosso corpo. Purificar o nosso corpo não significa que a gente deve lavar com água, né, com uma coisa material, não. O nosso corpo ele se lava com arrependimento. E
Para começar, o nosso pecado ele não se inicia no nosso corpo. Ele se inicia na nossa mente, que é a psique, que a psicologia estuda, ou a nossa alma. A nossa alma que faz com que o nosso corpo peque. Primeiro, o pecado vem pela alma. E aí ele vai levar esses sentidos, esses pensamentos, esses desejos ao corpo, e muitas vezes as pessoas consomem com o corpo o pecado. E somente com arrependimento, que é o arrependimento? É não querer mais fazer aquilo que estava fazendo. Isso é o arrependimento. É deixar de fazer as práticas carnais, as práticas mundanas, as práticas pecaminosas, deixar de praticá-las para desejar fazer a vontade de Deus, inclusive com o seu corpo. Então, o corpo aqui é propriedade e domínio de Deus. Ainda que você tenha o seu corpo, você mexe ele, né, como você quer, mexe sua mão, mexe os seus pés, você caminha, você faz muitas coisas com o seu corpo. Você muitas vezes tem atitudes saudáveis com o seu corpo. Você caminha, você faz atividades físicas, você tem o seu momento de descanso, você tem um momento de lazer. Mas tudo isso que você faz, procure fazer com cuidado, porque Deus está observando em todo o tempo, 24 horas, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Atitudes saudáveis, você pode fazer, lazer você pode ter. E o seu corpo também é um templo, é um lugar de adoração. Ofereça o seu corpo em adoração, assim como Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 12, como um sacrifício santo e agradável a Deus. Procure usar o seu corpo como agradar ao Senhor. Como eu devo agradar a Deus com o meu corpo? Faça essa pergunta a si mesmo, coloque na oração, busque diante de Deus isso, para que Deus possa se agradar daquilo que você faz com o seu corpo, tá bom? Nós vamos para o tópico número 2 agora. Minha esposa tem alguns versículos, não? Alguns versículos que depois ela vai estar lendo. Vamos para o subtópico de número 2 agora, o corpo como tabernáculo. No Antigo Testamento nós falamos sobre tabernáculo, e de uma forma simbólica, uma analogia, esse tabernáculo que fala lá no Antigo Testamento é também comparado com o nosso corpo. Nós vamos ver isso agora. Portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Então, no Novo Testamento fala que o nosso corpo é semelhante ao tabernáculo, que era também descrevido lá no Antigo Testamento. Tá? Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica, é uma metáfora, né? Uma figura de linguagem. Estamos neste tabernáculo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 4. Se você observar bem o estudo do Antigo Testamento em relação ao tabernáculo, você vai perceber que Deus ele tinha todo um cuidado, ele falava essas palavras a Moisés, para que juntamente com a equipe sacerdotal, os sacerdotes, tivessem todo o cuidado para preparar o tabernáculo, os seus utensílios, tudo o que tinha dentro daquele tabernáculo era para fazer de uma maneira muito ordeira, porque o tabernáculo, também no Antigo Testamento, simbolicamente, é um lugar onde é a morada de Deus, aonde Deus ele aparecia para Moisés e os demais irmãos ali. Era no tabernáculo. Aonde hoje, não sei se você vai recordar agora no Novo Testamento, quando Jesus ele chegou lá na igreja, na sinagoga, e existiam os mercadores. Você vai lembrar dessa passagem? Creio que sim. Quando Jesus expulsa, ele pega até um chicote para expulsar os mercadores, dizendo que ali as pessoas haviam feito a casa do pai dele como um lugar de comércio, um lugar de abutres, enfim. Ele expulsa eles de lá. E aí ele fala que destrói essa casa e eu vou construir ela em 3 dias. E aí muitos riram e zombaram de Jesus. Eles não sabiam que Jesus estava falando, não era da casa física. Jesus estava falando do templo do Espírito Santo, que é eu e você, o corpo. Por quê? Jesus precisou de 3 dias, ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Ou seja, em 3 dias ele fez uma morada. Mas ele não precisava de pedras,
Ele não precisava de material físico, material humano. Ele precisava daquilo que era espiritual. E eu e você também somos espirituais. Não somos somente matéria, mas temos alma e espírito. Então somos espirituais. Então Deus ele quer que você cuide desse seu corpo, porque você não é somente uma matéria. Você é templo, você é morada do Espírito Santo. E em 3 dias, Deus ele reconstruiu verdadeiramente e fez uma morada nova, uma morada limpa, um tabernáculo, assim como Pedro e Paulo falam aqui no Novo Testamento, tá? Então, brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Pedro também cita aqui. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. Abre aspas. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. Tá vendo? O tabernáculo que era habitado antigamente, no Antigo Testamento, melhor dizendo, Êxodo 25, verso 8, é o mesmo tabernáculo, só que uma outra roupagem, que hoje somos o nosso corpo. É o nosso corpo. Esse é o tabernáculo, que é o templo do Espírito Santo. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Romanos 8, versículo 11. Se minha esposa quiser ler depois, Romanos 8, 11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Nós, irmãos, somos feitos de pó da terra, uma matéria simples, uma matéria corruptível. Mas Deus, lá no Gênesis, ele soprou em nós parte do seu ser, o fôlego de vida, e nos fez alma vivente. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo decidiram fazer com que nós tenhamos algo muito valioso dentro de nós. Essa matéria, alguns falam essa carcaça, né? Esse corpo, esse pó, não importa a forma como você interpreta, dentro dela tem algo muito precioso. E isso você precisa, você tem um tesouro. Assim como Paulo fala, nós somos vasos de barro, mas o que tem dentro de nós é algo muito valioso. O que é esse algo valioso? É o Espírito Santo que você precisa zelar. Porque o Espírito Santo, ele mora no seu corpo. Não é qualquer pessoa que mora no seu corpo. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Deus Todo-Poderoso está em você. Você precisa ter zelo, você precisa ter cuidado do seu corpo. Pode ler, minha esposa, por favor. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Olha que só coisa maravilhosa, né? Que o Espírito Santo, ele habita em nós. E o Senhor Jesus, quando ele morre, ressuscita, ele ressuscita nós também, né, nos nossos antigos corpos. E nesse corpo passa a ser o quê? Morada do Espírito Santo. Olha que isso é uma coisa maravilhosa. Os profetas, os que fizeram quantas coisas no Antigo Testamento, eles aguardavam essa promessa. Hoje nós vivemos essa promessa. Nós não vemos Jesus conosco de uma forma física, mas ele falou que ia enviar quem? O Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós. Olha só que coisa maravilhosa. Os profetas não tiveram esse privilégio que hoje nós temos. O Espírito Santo está constantemente em nós, comunicando conosco. Ele leva as nossas orações ao Pai. A palavra de Deus nos fala que mesmo sendo em gemidos inexprimíveis, ele leva e decodifica aquilo que você muitas vezes não sabe falar, não sabe pronunciar, para falar com Deus Pai Todo-Poderoso. Ele leva, ele decodifica e o Deus Todo-Poderoso sabe muito bem aquilo que você quer. Por você ter o Espírito Santo, ele tem esse cuidado com você. Muito bem. Não só você tem que ter cuidado com a sua morada, que é o templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também cuida do seu templo. Porque também é morada dele. Você acha que ele, por ser morador, ele também não cuida de você? Sim, o Espírito Santo cuida de você. Ele zela pelo seu corpo. Então entenda isso. É um em contrapartida do outro, né? Você procurando deixar o seu corpo de uma forma correta para o Espírito Santo e o Espírito Santo cuidando de você em todo momento. Muito bem, vamos ler agora sobre o tópico 2. Minha esposa pode ler, por favor. Tabernáculo e tricotomia. Isso. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano.
a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto, o tabernáculo compreendia o pátio, um espaço externo aberto, o lugar santo e o lugar santíssimo, um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre a alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Amém. Então nós entendemos aqui a respeito da tricotomia, também comparada com o tabernáculo, né? É uma analogia, né? O tabernáculo reforça um aspecto tricotômico do ser humano, né? A composição de 3 partes, né? O pátio é um espaço aberto, primeiro que entra é um espaço aberto, amplo, né? Esse é o primeiro lugar que você entrava lá no tabernáculo. O segundo lugar, que é a segunda parte desse tabernáculo, que é o lugar santo, e a terceira parte, que era o lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo, ele era um lugar que era somente o sumo sacerdote responsável para estar nesse lugar. O sumo sacerdote era o responsável de oferecer anualmente sacrifícios do povo. E uma coisa que eu observo, pode ser que algumas pessoas tenham esse tipo de teoria, né? Entendem que é uma história, né? Que falam que talvez o sumo sacerdote ele era amarrado no seu pé para poder ser levado ao lugar santíssimo, para poder ali oferecer a oferta do pecado pelo povo. E alguns entendem que essa corda era colocada porque se ele não estivesse preparado espiritualmente, o sumo sacerdote ele seria consumido pela glória de Deus. Porque esse lugar santíssimo, que era o lugar onde tinha um véu separado, somente o sumo sacerdote tinha a oportunidade de adentrar nele, era onde a glória de Deus era manifesta. E aonde o sumo sacerdote ele colocava um incensário em que a fumaça cobria aquele lugar e a glória de Deus era manifesta no meio daquela fumaça. Mas eu entendo algo que talvez não seria necessário essa corda amarrada no pé do sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote, assim como eu e como você, somos imperfeitos. Se Deus procurasse a total perfeição no sumo sacerdote, qualquer mínimo detalhe de erro, Deus já não aceitaria o sacrifício. Então entenda uma coisa, que aquilo que você oferece para Deus de coração voluntário, que você deseja oferecer com um amor verdadeiro e sincero, desde seja verdadeiro e sincero, Deus receberá. Deus sabe muito bem que nós temos a nossa natureza, muitas vezes errada, muitas vezes nós falhamos, mas o diabo não quer que você ofereça o sacrifício seu para Deus. Ele também não quer que isso aconteça. Então entenda uma coisa, aquele que não quer que você seja oferecido como sacrifício, assim como Paulo fala, oferecido como libação, ou como qualquer tipo de sacrifício, desde que seja espiritual, não carnal, mas espiritual, no sentido espiritual, o diabo não quer que isso aconteça. Por quê? Porque o diabo sabe que você é templo do Espírito Santo. Automaticamente você fazendo isso, o diabo ele vai correr de você. Ele não vai desejar mais querer te tentar, porque ele sabe que você é propriedade do Deus Todo-Poderoso. E em qualquer lugar que você estiver, o diabo vai saber que você é luz, e a sua luz vai incomodar as trevas aonde você estiver. Entenda esta palavra, porque o Espírito Santo, ele fala nessa manhã que você, aonde você estiver, você dissipa as trevas, se você zelar pelo seu corpo e a sua comunhão para com Deus. O diabo sabe muito bem disso.
e você deve oferecer também o seu corpo como sacrifício vivo. Então, esse lugar que era chamado pátio, espaço aberto, o segundo lugar, que é o lugar santo, o terceiro lugar, que é o lugar santíssimo, é um tipo de tricotomia, que nós também entendemos que nós somos feitos de outras três formas, corpo, alma e espírito. Olha só como que o tricotômico prevalece muito na palavra de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você é formado de corpo, alma e espírito. O tabernáculo, ele é feito pelo pátio, o espaço aberto, o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? Um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, que era o lugar santíssimo. Olha só como, com riqueza de detalhes, Deus coloca o nosso corpo separado, tá? O que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Então, onde você sabe que tem essa divisão da alma e do espírito? A palavra de Deus nos afirma isso, que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e ela sabe muito bem onde está dividido a alma e o espírito. A medicina nunca descobriu isso, mas a palavra de Deus sabe qual que é a divisão da alma e do espírito. Nenhuma medicina vai entender isso, mas Deus Todo-Poderoso sabe muito bem daquilo que Ele fez, que Ele te fez, e da forma como Ele te formou. Tá? Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Então o Espírito Santo ele habita em nós de uma maneira que a gente venha, né, ser pleno, completo. Né? Vou pedir para minha esposa ler o tópico 3 e comentar para nós da lição. Um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam, se não se levantavam. Permaneciam no mesmo lugar. Êxodo 40. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Amém. Esse tabernáculo que era usado no Antigo Testamento, ele deveria ser levado, né? Muitas vezes levavam, conduziam durante o deserto. Quero que minha esposa lê para nós, por favor, Êxodo, né? Capítulo 40, para nós entendermos melhor aqui. Êxodo, capítulo de número 40, dos versículos 36 ao 38. Esse tabernáculo, ele era guiado, né? Um tabernáculo guiado. E quem que guiava o tabernáculo? Nós entendemos que esse guiar o tabernáculo é o Espírito Santo de Deus guiando a nossa vida. Então o Espírito Santo ele nos conduz. Pode ler, por favor, 40, versículo 36 ao 38. Êxodo 40, 36 a 38. 36 ao 38, isso. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Então, o Espírito Santo simbolizava esta nuvem de dia e simbolizava a coluna de fogo à noite. O Espírito Santo que aqui simbolicamente representava essa condução, esse guia do povo. Então o Espírito Santo é aquele que nos conduz, né? Quando o Espírito Santo fala caminha, a gente tem que caminhar. Quando o Espírito Santo fala para, a gente para. Então o Espírito Santo é nosso guia, ele conduz, ele fala para onde a gente deve ou não deve ir. Então o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, simbolicamente ele representa também essa vontade de ser guiado pelo Espírito Santo, de nós sermos como essa nuvem ou essa coluna de fogo
em que o povo de Israel era caminhado no deserto. Então o Espírito Santo ele quer aquilo que é o melhor para você. Ele está querendo te guiar a cada dia, a cada momento. Então, ouça a voz do Espírito Santo para que ele possa guiar a sua vida. Amém? Vamos para o tópico número 3, né? Cuidando do templo do Espírito. Fugir da prostituição. Agora nós vamos pegar num ponto bem delicado, tá? Que nós vamos falar sobre isso agora e por que essa prostituição, ela na verdade, ela vai dar dois sentidos aqui. Fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição, em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza. Olha a importância dessa classificação aqui, impureza ou imoralidade sexual. Duas palavras, dois conceitos aqui que nós entendemos. Impureza, primeiro. Segundo, imoralidade sexual. No sentido geral, na nova versão atualizada e nova versão internacional, nas Bíblias traduzidas. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. O que vemos e como vemos determina o nosso corpo. Determina se o nosso corpo será cheio de luzes ou trevas. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Abre aspas, fugir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Então, o que a gente entende aqui? A prostituição, ela tem dois significados, como eu disse para vocês. O primeiro significado é da impureza. Impureza física e também impureza da alma. Imoralidade sexual. A imoralidade sexual tem a ver com aquilo que você faz com o seu corpo. Que a prostituição é um pecado também contra a alma e o corpo. É um tipo de pecado que a Bíblia classifica como um pecado que dá duas consequências. Consequências da alma e do corpo. Então, a pessoa que usa o seu corpo, vende ele, para poder usar de uma forma sexual, é um tipo de prostituição. Mas não é só esse tipo de conceito que é a prostituição. A prostituição também, irmãos, é quando a pessoa ela idolatra deuses, ela deixa Deus de lado, ela professa uma fé que não é a fé verdadeira de Deus, ela decide se prostituir com outros deuses. Como muitos versículos da Bíblia do Antigo Testamento, o povo queimava incenso para deuses estranhos, eles tinham um tipo de idolatria, eles ofereciam holocaustos e sacrifícios a outros deuses. Esse também é um outro tipo de impureza espiritual, é um tipo de prostituição, ou seja, prostituir-se com outros deuses, com outros sacrifícios, com outras divindades, que não seja o Deus verdadeiro. Então veja que a prostituição tem esses dois sentidos aqui. O sentido da pessoa estar oferecendo adoração a outros tipos de divindades e também oferecer o seu corpo sexualmente de uma forma sem controle sexual, vendendo o seu corpo, se prostituindo em troca de uma outra coisa material, talvez. Então é outro tipo de prostituição. Então, fugir da prostituição. Né? Minha esposa tem alguns versículos para ler. 1 Coríntios 6, né? Aqui nessa passagem, fala. Aqui não fala. Ah tá, 6,18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Veja bem aqui, acabamos de dizer, né? Todo pecado é fora do corpo, mas a prostituição, ela usa o corpo.
então também é no corpo. Ou seja, é como se fosse uma consequência dupla que o ser humano tem, se prostituindo. Tá bom? Nós vamos agora para o subtópico de número 2, que vai falar sobre disciplinas espirituais. Minha esposa lê, por favor. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto em sacrifício vivo e agradável a Deus. Romanos 12. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração como o penhor de nossa eterna redenção. Amém. Olha só que tópico muito importante em relação à disciplina espiritual com o nosso corpo. Nós temos que ter essa disciplina, né? Uma vida espiritual plena com o Espírito Santo, uma comunhão, um diálogo, uma conversa com o Espírito Santo constante. Espírito Santo, o que eu faço com o meu corpo? Como que eu devo me portar? Será que é o Leonardo, que é a Adriele, que vai saber como você portar com o seu corpo? Não. Existe o Espírito Santo para isso. O Espírito Santo vai saber muito bem como você deve se comportar diante das pessoas. Ele sabe muito bem o cuidado que você tem que ter com o seu corpo. Então, procure andar conforme as instruções do Espírito Santo, né? Então, nós entendemos que nós somos aqui o corpo, né? O Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Então, não é para que venha constantemente pecar. Tá? Precisa apresentá-los a Deus como um instrumento de justiça. Romanos 6, 12, 13. Qual que é a justiça que você faz com o seu corpo? Né? Você anda com ele decentemente? Isso é um tipo de justiça ou injustiça. Como você anda com o seu corpo, né? O que mais? Ele é um culto, nós falamos do tabernáculo, onde você oferece o culto. Você apresenta o seu corpo como culto para Deus, oferece seu corpo. Você vai adorar a Deus colocando o seu corpo de qualquer maneira? Não, as pessoas elas vão ficar desconcentradas observando o corpo seu. Então, seja uma pessoa sábia, utilize o seu corpo de uma forma em adoração a Deus, se vista corretamente, procure colocar uma vestimenta correta, decente, que não apareça as partes do seu corpo, para que você possa oferecer o seu corpo em adoração ao Senhor, tá? Para que você ofereça esse sacrifício vivo que Romanos capítulo número 12, versículo 1 fala. Minha esposa lê, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui não está falando que é para oferecer o seu corpo para ser queimado, como era queimado os animais antigamente. Veja bem, aqui está falando que o seu corpo ele deve ser apresentado como um culto racional. Racional, irmãos, tem ligação com raciocínio, mente. Quando você estiver oferecendo um culto a Deus, não coloque a sua atenção em outra coisa. Coloque a sua atenção, o seu raciocínio nas coisas que são de Deus. Não deixe que o diabo te interta com outras coisas vãs. Se você tem aquele momento para oferecer culto para Deus, ofereça para Deus e preste atenção naquilo que Deus tem falado para você. Tá? Então, o culto é algo que você deve oferecer em constante atenção a Deus. O seu raciocínio deve estar ligado diretamente nas coisas do alto, as coisas celestiais. O seu culto racional. Então, o seu culto é oferecido assim. Você quer falar algum comentário? Muito bem. Vamos lá para o tópico 3, já para encerrar essa lição. Disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Outra coisa que eu não falei aqui, irmãos, em relação à pornografia.
no subtópico de número 1 aqui, no tópico 3, o subtópico 3.1, vamos dizer assim, fala sobre a pornografia. A pornografia são coisas que os olhos vão contemplar, né? O corpo de uma outra pessoa, muitas vezes os olhos vão desejar, e você tem que fugir desse tipo de carnalidade. Isso é uma forma prática de carnalidade. A pornografia, você colocar os seus olhos para poder observar o corpo, principalmente você que é casado ou casada, né, tem o seu cônjuge, você tem que desviar, tirar os seus olhos desses tipos de olhares, porque você certamente, por você ser uma pessoa carnal, você vai desejar. Lembra que José, quando ele estava ali juntamente com a esposa de Potifar, e ela desejou José, o que ele fez? Ele correu. Lembra da passagem que fala que você deve fugir da aparência do mal? É nesse momento que você deve fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Você também é carne. Você, por mais que tenha comunhão com Deus, ou às vezes você está procurando a comunhão, ainda não tem essa comunhão, está buscando comunhão, ou se você já tem essa comunhão, já tem o Espírito Santo, entenda que você também é carne. Você precisa cuidar dos seus olhos, porque os seus olhos vai desejar, o seu corpo deseja. A mente, ela imagina e vai trazer consequências também, muitas vezes, para você e também o seu corpo. Então, entenda isso. Isso vai lançar informações para a sua mente, para a sua alma. Cuidado com aquilo que você vê, que você assiste, para que não venha corromper a sua alma. Tá? Muito importante esse tópico também. Aqui nós vamos concluir, então, disciplinas corporais, né? É com um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo com o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Glutonaria, que é um tipo de pecado. A glutonaria, você desenfreadamente você se alimentar, isso também é pecado, né? Cuidado com o seu corpo, não como aquilo que você quer. Simplesmente, eu quero comer gordura, eu quero comer aquilo que eu quero. Não, cuidado, você tem que tomar cuidado com o seu corpo também. Tá? A forma de alimentação também é importante. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Será que crente só come muito? Será que crente não pode cuidar do seu corpo? Não pode cuidar da sua saúde? E aí, esse crente, ele está tendo cuidado com o seu corpo, comendo desenfreadamente, gordura, massa, o que mais? A esposa vai falando aqui. Doces. Doce. Será que é gostoso? É bom? Mas será que vai fazer mal para o seu corpo? Então você precisa fazer essa análise. Você que vai entender isso, o que é melhor para o seu corpo. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns, além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono. Você tem que ter seu momento de descanso. Não é só trabalho, você precisa descansar. Também não é só lazer, né? A vida não é só lazer, você tem que trabalhar, você tem que dividir o seu tempo. Os exercícios físicos também são importantes, cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Você precisa cuidar do seu corpo. Então, você precisa ter o seu tempo de descanso. Você tem o seu trabalho? Tem o seu tempo de trabalho. Você pode ter o seu tempo de lazer? Sim, você pode ter o seu tempo de lazer. Mas nenhum desses tempos deve extrapolar. Tem que ser todos eles na medida certa. Inclusive a alimentação. Para cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Minha esposa quer fazer algum comentário? Tá bem? Então, nós vamos encerrar aqui, irmãos, essa lição de número 4, né? A próxima lição, a lição vai ser a número 5, a próxima, tá? A alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês que acompanham agora no Facebook e posteriormente esse vídeo que vai ser postado no canal Entendimento da Bíblia, que é um canal do YouTube. Se você quiser, nos segue lá para você ver outros conteúdos, outros vídeos. A gente grava também alguns pequenos vídeos. E também nós gravamos não somente esses estudos bíblicos, mas também o culto de quarta-feira. Amém? Vamos orar em gratidão e agradecimento a Deus por esse momento que Ele nos deu e que venhamos saber usar o nosso corpo da maneira mais correta possível para que Deus, através do seu Espírito Santo, possa se agradar das nossas atitudes para com Ele. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos
agradecemos ao Senhor. Muito obrigado ao Deus Todo-Poderoso. Eu e minha esposa concluímos, meu Deus Todo-Poderoso, este estudo, este ensinamento bíblico. Todo aquele que ouve este ensinamento bíblico, esta palavra, possa ter o entendimento de saber lidar com o seu corpo, que é morada, é templo do Teu Espírito Santo que habita em nós. Fala conosco, Pai da Glória, constantemente, que o Senhor possa estar conosco, Teu Espírito Santo esteja conosco, que venhamos ter o selo, Pai, do Teu Espírito Santo em nós, porque nós vamos encontrar com o Senhor, nós tendo este selo. Nos ensina, nos orienta, nos dirija, Pai querido, para sabermos cuidar daquilo que é propriedade do Senhor, o nosso corpo, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo nome, é o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a sua vida neste dia. Tá? Muito obrigado pela oportunidade que você nos concede, nós de alguma forma adentrarmos na sua casa, onde você está aí, para ouvir esta palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.